A gente vai conversar agora com Valdeci Filho. Traga um raio-x, Valdeci, dessa decisão de Lana, levando em consideração que dias antes dessa tomada de decisão de Lana, o vice, Niodo Ribeirão, decidiu desistir da pré-candidatura, candidatura a vice, para apoiar a Helder Carvalho. E Valdeci, nas últimas participações dele, ele tem dado umas acertadas boas aqui. Verdade. Obrigado. Bom, boa tarde, Zé Neto, boa tarde, Pérez, todos aí que fazem o programa Olho Vivo, satisfação imensa poder contribuir. E, a bem da verdade, fomos pegos aí de surpresa. Digo de surpresa porque Lana Dantas anunciou no mesmo dia, né? Anunciou pela manhã que teria essa coletiva e nem o melhor analista, eu aqui conversando com colegas da imprensa, né? Que hoje eu me insiro na imprensa, sou âncora do programa Balanço Max pela 99,1, aqui fazendo meu merchan e procurando entender o que seria o teor dessa coletiva. Não participei, mas o colega Ivoniz Inácio foi lá, fizemos uma exclusiva, no momento cheguei a entrevistá-la ao vivo, né? O programa é das 17 às 19, para poder entender um pouco. E nenhum dos melhores, ou digamos assim, acertadamente o melhor analista político poderia prever. Alguns diziam, não, Lana vai aparecer lá para falar sobre a desistência do seu vice, quem sabe aí trazer alguma notícia de certa forma impactante. E minutos antes dela fazer esse anúncio, ela disse que era uma bomba, mas não se referiu de maneira alguma sobre a sua desistência e muito menos o apoio ao médico Gilberto Gomes Sarmento, ou seja, a oposição aí, cujo médico encabeça ao lado do seu vice, André Gadelha. E aí, toda a imprensa foi pega de surpresa e Lana, literalmente, a gente sempre fala da história dos cachorros aqui em Souza, literalmente soltou os cachorros em relação à própria situação também, que se posta ainda como... trazendo aqui a questão da evangélica fervorosa, da política fervorosa, de uma apoiadora fervorosa contra a situação. E aí, com essa vinda de Lana, alguns analistas fazem, sim, a contagem aí, digamos, de intenção de voto, mas o que mais traz para a sociedade, para toda a população, é justamente a contribuição enquanto apoiadora e entender que nesse processo eleitoral, diante do seu posicionamento, ela possa entender se esse é o melhor caminho. Óbvio que estou dizendo aqui com todo cuidado diante da questão da legislação eleitoral. Então, a vereadora entendeu que esse seria o melhor caminho, praticamente aí, por entender um caminho natural, porque ela se postava como oposição, fazia parte da situação, ela entrou, inclusive, quando assumiu o cargo de vereadora, ela era da situação, rompeu com a situação e começou a se insurgir contra os desmandos aí da gestão, mostrando as questões de esgoto, a céu aberto, de obras inacabadas, do lixo, da falta d'água e sua maior bandeira, que foi, inclusive, trazer uma unidade do Laureano para Souza. E Lana Dantas, ela tem se postado de maneira muito aguerrida, muito forte, uma mulher empoderada. Eu vejo o fortalecimento óbvio da oposição, de certa forma, os olhares aí agora da população começam a se voltar para as cenas dos próximos capítulos com esse fortalecimento da oposição. A situação, por sua vez, teve sim alguns nomes, mas o nome mais expressivo até então foi da vereadora, que era até então candidata a prefeita e que já aí escolheu seu lado. Ela teve como um dos argumentos ainda a desistência de seu vice, Niodo Frouxão ou Niodo Ribeirão, que pendeu-se para o lado da situação
e ela viu aí que sua candidatura, de certa forma, não avançar um pouco, inclusive na perspectiva, segundo ela, a nível estadual e nacional, da percepção do direito à cota partidária quanto à questão do fundo eleitoral. Então, a decisão de Lana, uma decisão forte, com um discurso forte, de uma mulher empoderada, e está aí as cenas dos próximos capítulos, iremos ver, né? E se for voltar àquela questão, eu sei que não é bem um tema, de Chico Mendes, né, Peterson? Tem dito sempre e está dentro daquele caminho da opinião, não só agora de um comentarista político, radialista, e sim como advogado. Então está aí, Peterson, está aí, Zé Neto, a situação aqui, por assim dizer, está... A política deu o seu pontapé daquela maneira que a gente gosta, com bastante efervescência política, com esse posicionamento de Lana Dantas ao médico Gilbertão e ao vice André Gadelha. Agora, Valdeci, do ponto de vista jurídico, vamos ver aí, Valdeci, do ponto de vista jurídico, qual é o desdobramento, por exemplo, para os candidatos a vereador que estavam na chapa de Lana Dantas na proporcional? Eles já migram automaticamente para essa chapa aqui encabeçada pelo Gilbertão? Olha, eu poderia dar 2 pontos, a questão jurídica e a questão natural, por assim dizer. O problema é, a candidatura ou as candidaturas de vereador são candidaturas independentes. Você pode ter uma candidatura independente. Porém, um dos ou alguns dos candidatos já estão aí prestando total apoio. Não tem nenhum problema, não há uma questão aqui de infidelidade partidária ou coisa do tipo. Podem sim seguir dentro de um projeto de candidatos a vereador. O problema será que vai ter espaço? E aí a questão natural é se tem espaço, se serão abraçados e como foi toda essa conjuntura de apoiamento. Se esses apoiamentos aí foram de todo o grupo, de todo o partido, das candidaturas de prefeita, de vice e todos os vereadores. E se vai ter esse acolhimento. E aí, sem querer ter nenhum viés racista, é óbvio, seria uma coligação branca, porque eles podem sim serem candidatos de maneira independente com aquele apoio, até porque já houve a convenção e nessa convenção já foi definido essas coligações. No caso, você pode ser candidato sem vereador e vereador pode ser candidato sem prefeito, uma chapa só de vereadores. A gente vai ver aí como vai ser o desdobramento, se seguirão, se desistirão esses candidatos, ou serão acolhidos de forma indireta aí pela oposição. Ok, Valdeci, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, trazendo esses bastidores, os desdobramentos dessa decisão da Lana Dantas, até então a terceira via em Souza, e este ano nós teremos uma eleição polarizada, 2 candidatos apenas, diferente, por exemplo, de 2020, em que foram 5 candidatos, né? Agora são 2 candidatos a prefeito de Souza. Eu aqui terminando e trazendo aí a saudação de Levi Dantas, eu vou dizer aquele jargão que ele utiliza, né? Ô Souza Réa Boa.